Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós lemos do versículo 7 até o versículo 10. Quando sua graça me basta, tudo passa a fazer sentido. É sobre isso que quero falar aos irmãos essa noite. Esse é a proposta de Deus para nós, esse é o desejo do coração de Deus para nós, que nós aprendamos a esperar e a confiar na sua soberana graça. Quando a graça de Deus basta ao servo de Deus, quando a graça do Senhor basta ao povo de Deus, então tudo passa a fazer sentido. Os nossos corações são confortados, são fortalecidos, a nossa fé e a nossa esperança são renovados. Essa, sem dúvida, é uma das maiores conquistas da vida cristã aqui nessa terra, não é? Quando nós temos a capacidade de aceitar as nossas próprias limitações, quando nós temos capacidade de entender que as nossas dificuldades, que as nossas fraquezas não diminuem o poder de Deus, não tem poder de interferir na graça de Deus, naquilo que Deus mesmo tem estabelecido para as nossas vidas. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7 está escrito assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus por isso. Quando a graça de Deus me basta, então tudo passa a fazer sentido. Irmãos, via de regra, nós não gostamos de lidar com palavras que nos soam negativas. Ninguém gosta de ouvir falar sobre rendição, ninguém gosta de ouvir falar sobre fraqueza. Nós vivemos uma sociedade que é triunfalista por natureza, e desde pequenos nós somos instruídos e desafiados a sermos campeões, não é? Nós somos desafiados a sermos fortes, a jamais nos render. Essa é a proposta da vida do mundo, não é? Então, quando você ouve falar que alguém está fraco, que alguém está doente, que alguém se rendeu, essas palavras soam de forma negativa, e a gente acaba não conseguindo ver nada de bom nestas circunstâncias. Mas é bom entender, irmãos, que há no cristianismo muitos paradoxos. Há no cristianismo muitos mistérios que, quanto antes nós compreendermos e entendermos, maior será a nossa chance de ter uma vida cristã que faça diferença, uma vida cristã com propósito, uma vida cristã que tenha relevância para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Deus quer que eu e você aprendamos a enxergar o sentido da vida, o real sentido da vida. E há, como eu dizia, alguns paradoxos que precisamos entender nesse processo. O cristianismo diz, Jesus diz, a fé cristã propaga, a palavra de Deus anuncia, está escrito lá, está registrado lá, que quando alguém diante de Deus quiser subir, ele tem que aprender a descer, que não tem como você ganhar se não estiver disposto a perder em alguns momentos. E não tem como chegar a ser forte antes de reconhecer a sua própria fraqueza, ou sequer pode lidar com a saúde se antes não se enxergar enfermo, se não se enxergar doente, se não se enxergar necessitado. E de novo, se a gente não estiver aberto e disposto a nos render a Deus e à vontade de Deus, será cada vez mais complicado lidar com as próprias circunstâncias da vida. O Senhor quer que a gente viva uma vida de paz, o Senhor quer que a gente viva uma vida de liberdade, o Senhor quer que a gente experimente o poder que Ele tem para nos fazer viver de forma vitoriosa, de forma triunfante aqui nessa terra, sim. Mas antes disso, nós precisamos estar abertos a ceder em algum momento,
a ceder em algum instante. E esse texto aqui vem fortalecer essa ideia no nosso coração, que não dá para estar no controle o tempo todo, que os homens, eles vivem a ilusão de estarem no controle de todas as circunstâncias, de todas as situações, e cada vez que surge um fato, um evento, uma catástrofe, uma enfermidade que faz com que os homens percam o chão, eles já não sabem mais em quem confiar. E muitas vezes, e é triste quando a gente percebe isso na vida dos cristãos, do povo que deveria ter segurança em Deus. E aí a gente chega à conclusão, irmãos, que muitas vezes nós não estamos contribuindo para que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. A gente acaba contribuindo para que as pessoas tenham apenas relacionamento com a igreja. As pessoas estão habituadas a estar na igreja. E como nós estamos vivendo essa experiência única, singular para nós, assim que nós somos proibidos, impedidos de ir à igreja, parece que a gente já não tem mais relacionamento com Deus, parece que já não sobra mais nada, a gente não tem mais nada no que nos apegar. Como é que vai ser se nós tivermos que ficar mais 15 dias? Como é que vai ser se nós tivermos que ficar mais um mês? Como é que vai ser se tivermos que ficar mais um ano sem poder frequentar a igreja? Irmãos, é óbvio que não é o que a gente deseja. É óbvio que é bom, que é agradável, que é prazeroso estar em comunhão, que é prazeroso nos abraçar, que é prazeroso contar com a presença dos irmãos aqui. Mas, irmãos, haja o que houver, se nós não pudermos mais voltar aqui, nós estamos na presença do Senhor e a graça do Senhor nos basta. Quando a graça do Senhor nos basta, tudo passa a fazer sentido para nós. Nós não ficamos desesperados em situação nenhuma. Nós não ficamos amedrontados, apavorados em situação nenhuma. O mundo é feito para que a gente busque segurança em coisas, busque segurança em pessoas, busque segurança em bens. Então, quando a gente não tem essas coisas e quando elas não conseguem responder ao sentido da vida, nós ficamos à deriva, como qualquer barco sem direção. Mas Deus quer que eu e você aprendamos a confiar na graça dele, a saber que há um Deus, que existe um Deus no céu que jamais perde o controle de nenhuma situação. E que quando eu aprendo a viver com ele, a andar com ele, quando eu aprendo a fazer da graça dele a razão da minha existência, então eu posso aprender, mesmo nas piores circunstâncias, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, há lições a ser aprendidas. E quando eu aprendo essas lições, a minha vida passa a fazer sentido. E quem sabe eu posso até ajudar outros a enxergarem o sentido da vida e o sentido dos acontecimentos. Nós temos visto uma avalanche de mensagens que são apavorantes muitas vezes. E as pessoas que não conseguem, que não têm a paz em Deus, elas ficam desesperadas. Não é? E algumas delas fazem com que esse desespero as leve para a presença do Senhor. Mas nunca esse desespero será suficiente, porque logo a catástrofe passa, a situação muda, e ela já não está mais desesperada, e ela então não terá mais prazer em estar na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus, é bom estar na presença de Deus, mas o melhor ainda é estar na presença de Deus pela razão certa, com a motivação correta. Estar aqui é bom, mas por que nós estamos é ainda melhor. Servir a Deus é maravilhoso, mas saber por que nós servimos a Deus é que é o objetivo maior da vida. É o que vai fazer a vida, então, de fato, ter sentido. Veja, quando a graça de Deus me basta, eu sou capaz de aprender, inclusive, com os meus espinhos, com os espinhos que a vida promove, com os espinhos que às vezes Deus coloca. E eu preciso acreditar e entender que esse Deus me ama tanto, a ponto de que Ele mesmo coloca alguns espinhos na minha caminhada. Ele mesmo faz com que eu coloque o meu pé em alguns espinhos. E isso não significa que Ele não me ame, muito pelo contrário. Isso significa que Ele me ama tanto, que esse Deus sabe, inclusive, que a exaltação, que a autossuficiência é um perigo, é uma roubada. E às vezes eu estou vivendo circunstâncias
que me fazem ficar com o nariz empinado demais, que me fazem sentir autossuficiente demais. E são nessas circunstâncias, porque eu estou vivendo milagres, porque eu estou vendo Deus agir na minha vida, porque eu estou vendo Deus agir na minha casa, onde eu ando, Deus tem colocado a mão e tem abençoado, e eu corro um risco iminente de empinar o meu nariz demais, de tornar a minha cerviz dura demais, e de não ter mais a capacidade de baixar a cabeça em reverência a esse Deus. O texto que nós lemos, irmãos, fala de um dos homens mais importantes que já pisaram nessa terra. Um dos personagens bíblicos de maior relevância. O nosso Novo Testamento tem 27 livros, 27 apenas. Desses 27, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Veja a relevância desse homem. Foi a primeira pessoa que entendeu que o evangelho não era exclusivo, não era privilégio apenas dos judeus, ainda que ele fosse judeu. Que a graça de Deus não era exclusiva para o povo hebreu, ainda que ele fosse hebreu de hebreus. Ele foi a primeira pessoa a perceber e entender que essa graça de Deus deveria ser divulgada, deveria ser pregada e falada aos quatro cantos. Que todas as pessoas deveriam ter acesso a essa palavra e alcançarem também, ou serem alcançados por essa graça. Mas na vida dele, houve dias difíceis, houve momentos complicados, houve orações não respondidas. A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava os enfermos. Quando ele não podia ir a algum lugar, alguém então levava o lenço dele, e esse lenço tocava algum enfermo, e esse enfermo era curado. Tamanho poder de Deus que havia na vida desse homem. Mas ele também foi obrigado a ver amigos seus ficarem enfermos, companheiros de caminhada, de missão, e ele ter que deixar esse companheiro enfermo lá e partir para outra cidade, porque aquele moço não foi curado. Eu fico impressionado com esse texto, 2 Timóteo 4:20, quando tiver a oportunidade de dar uma olhada. Paulo teve que deixar um companheiro enfermo em Mileto. Ele não pôde levá-lo consigo, porque o moço ficou enfermo e ele não teve o que fazer. Eu fico pensando quantas vezes Paulo deve ter orado em favor daquele moço. Quantas vezes, quantos clamores Paulo levantou. Quantas vezes ele pediu: Senhor, tenha misericórdia, toca a vida desse moço, restaura a saúde dele, para que ele possa me ajudar também na missão que eu tenho que fazer. Mas a palavra de Deus diz que Paulo teve que seguir adiante sozinho e deixou o seu companheiro enfermo. Isso mostrou a ele que ele não era soberano, que ele não tinha o controle da situação, que por mais que Deus o ouvisse, por mais que Deus o usasse, ele não estava no controle da situação, ele não era Deus. Parece óbvio quando a gente fala ele não era Deus, mas essa é uma das maiores tentações da vida humana. Essa é a mais antiga de todas as tentações. Foi essa a proposta de Satanás para os nossos pais lá no Éden. Foi essa conversa da serpente com Eva. Olha, coma do fruto, porque se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Você será Deus também. Você estará no controle da situação. Você vai conhecer todas as coisas. Você vai ter resposta para todas as coisas. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Irmãos, e desde lá, desse primeiro casal no Éden, Satanás continua usando a mesma ferramenta. É a mais antiga de todas as tentações, mas é impressionante como ela funciona até hoje. Como algumas pessoas não conseguem abrir mão do controle. Como elas não conseguem abrir mão da manipulação dos outros ou das circunstâncias para mostrar que elas estão no controle. Como é difícil para alguns homens assumir a sua própria fraqueza. Como é difícil para algumas pessoas aceitar as suas próprias limitações. É cultural. Você tem que ser forte. É cultural, você é campeão. Você tem que vencer. E quando o Senhor vem e fala assim para nós: olha, você tem que abrir mão do controle. Olha, você precisa reconhecer suas limitações. Olha, você precisa reconhecer as suas fraquezas. Isso soa mal aos nossos ouvidos. Isso não tem popularidade. Não é popular essa mensagem.
Nós não aceitamos bem, nós não digerimos bem. Esse texto diz, o primeiro versículo que nós lemos é o versículo 7. Paulo acabara de ter visões maravilhosas. Paulo teve belas visões. Ele viu coisas inefáveis. Ele viu coisas que ele mesmo disse que não era lícito falar para os homens. Ele não encontrou palavras para descrever as visões que ele teve. Ele ficou maravilhado. Ele diz: eu nem sei como é que eu vivi isso. Eu não sei se foi na carne, se foi no corpo, ou se foi fora do corpo. Eu não sei. Eu sei que foram visões maravilhosas. E aí, irmãos? Nesse versículo 7 ele diz: e para que não me ensoberbecesse. Para que a grandeza daquelas visões, daquelas experiências que eu tive, não me tornasse um soberbo, foi-me posto um espinho na carne. Veja, eu disse que quando a graça de Deus nos basta, nós aprendemos a lidar com os nossos espinhos. E os espinhos, irmãos, são didáticos. Os espinhos, via de regra, querem nos ensinar alguma coisa. Os espinhos servem para nós entendermos que nós não sabemos tudo. Os espinhos servem para nos lembrar da nossa humanidade, para não deixar que o nosso nariz fique empinado demais. Quando eu entendo a graça de Deus, eu passo a olhar os espinhos de forma diferente. Paulo diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás. Ninguém sabe de fato que espinho era esse. Há quem ache que era enfermidade. Há quem ache que Paulo sofria de epilepsia. Há quem ache que Paulo tinha dificuldades nos olhos. Há quem acha que ele tinha tuberculose. Tem uma série de possibilidades. Há outros que acham que não, que isso era fraqueza moral, que ele tinha uma dificuldade, um pecado que sempre batia a porta e que ele tinha que lutar contra isso o tempo todo. Há quem acha que eram as perseguições, que eram mensageiros mesmos físicos de Satanás, que vez por outra o prendiam e o perseguiam e o açoitavam. Ninguém sabe na verdade o que é, mas o fato é que ele diz que esse espinho era um mensageiro de Satanás. Os espinhos servem, irmãos, também para a gente lembrar que nós temos um adversário e que nós não podemos baixar a guarda. Nós temos um adversário. Não é ilusão, não é criado pela mentalidade humana, não. Esse adversário é real, ele existe. Aliás, uma das maiores armas desse adversário é justamente tentar convencer as pessoas de que ele não existe. De tentar se camuflar para que as pessoas não percebam a existência e as ações dele. E é óbvio que nós não temos aqui propósito de estar exaltando o adversário, mas nós também não podemos ignorar os seus ardis. E os espinhos servem para nos lembrar de que há mensageiros de Satanás, que há um adversário que quer o tempo todo nos destruir, acabar com a nossa vida, que não é misericordioso, que não vai medir esforços para acabar com a nossa caminhada, para impedir que a gente alcance a promessa que o Senhor fez para nós. Mas quando a graça de Deus me basta, eu posso entender os espinhos, eu posso entender os meus adversários, eu sei que eles existem, eu sei que eles são reais, eu não os nego. Mas esse espinho, por último, ele também nos lembra, como diz aqui no final do versículo, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Os espinhos servem, irmãos, para nos levar à oração. E sabe, a maturidade cristã nos ensina que qualquer coisa que nos leve a orar tem nos feito bem de alguma maneira. Seja qual for a circunstância, se a circunstância fez você se prostrar diante do Senhor, isso te fez bem. Seja qual foi o problema, se isso te levou a humildemente clamar a Deus, de alguma forma, isso te fez bem. Então, os espinhos da vida, as dificuldades da vida, são didáticas no sentido de que não permitem que eu me exalte, não permitem que eu me torne soberbo. Os espinhos da vida servem para lembrar-me que há um adversário que o tempo todo tenta destruir a minha vida. E que é um adversário real. E os espinhos servem também
para me fazer orar, clamar ao Senhor, suplicar o favor de Deus na minha vida. Então, irmãos, eu não posso desprezar os espinhos, quando a graça de Deus me basta. Até os espinhos me ensinam, até os espinhos me despertam, até os espinhos me quebrantam. Quando a graça de Deus me basta, tudo passa a fazer sentido para mim. Nada é maldição, nada veio para me destruir, nada veio para acabar comigo. Nada, irmãos, quando eu tenho essa consciência, mal nenhum pode me atingir a ponto de me afastar da graça de Deus. O máximo que as dificuldades vão fazer é me levar para mais junto de Deus ainda. Essa é a proposta da vida cristã que o Senhor tem para mim e para você, que as circunstâncias dessa vida, que as dificuldades que temos que passar aqui, ou que as alegrias que vivenciarmos aqui, que nada possa nos afastar da presença dEle. A graça dEle me basta, e isso me ajuda a ver sentido em todas as coisas. Aí o versículo 9 está escrito assim, eu queria que você lesse também comigo aí. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando a sua graça me basta, eu sou capaz de assumir as minhas fraquezas. Eu sou capaz de aceitar o fato de que eu sou fraco. E o homem natural não aceita isso. O homem mundano não aceita isso. O homem não tem coragem de dizer isso, via de regra. Às vezes até diz, até verbaliza, às vezes até entende com o seu cérebro, mas não se rende emocionalmente a isso, não se entrega a isso de verdade, não faz disso prática na sua vida, não faz disso uma realidade prática. É tudo muito mental, é tudo muito racional, mas não é prático. Está no âmbito da cabeça, mas não chega ao coração, não vira vida, não vira caminhar, não vira andar na presença de Deus, não reconhece essa fraqueza no seu dia a dia. É contra a proposta do mundo. Ninguém é preparado para se render. Ninguém é preparado para assumir e para dizer, para aceitar suas próprias fraquezas. Mas é uma bênção quando se aceita as fraquezas. É maravilhoso quando se sabe que é fraco. Sai um peso enorme dos ombros. Quando você entende as suas fraquezas, quando você sabe que você é fraco, você se abre para a ação de Deus. Você se abre para o poder de Deus, e o poder de Deus te aperfeiçoa na sua fraqueza. Você passa a assumir isso, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer. Dizem que oração, por exemplo, é para os fracos. Eu digo amém, é por isso que eu oro, então. Dizem, olha, viver uma vida na igreja é para os fracos. E eu falo amém, é por isso que eu frequento a igreja. Dizem ser cristão, ser religioso é para os fracos. E então eu digo amém, é por isso que eu sou religioso. É por isso que eu sou cristão, porque eu sou fraco. E eu não tenho o menor problema em assumir isso. Quando eu assumo isso, irmãos, a primeira coisa que vem ao meu coração, e foi a primeira coisa que eu percebi ao entregar minha vida a Jesus, é que você passa a ter paz. Você passa a ter paz porque Ele agora é que vai garantir isso em você. Você não tem mais medo. E o medo é algo terrível, o medo consome. O medo é tirano, o medo machuca, o medo destrói. É só nós vermos surgir um problema como nós estamos vivendo hoje no Brasil e na humanidade para você ver como os homens estão apavorados. E é normal estar apavorado diante de uma catástrofe, de uma pandemia como essa. É normal, não estou julgando essas pessoas. Mas veja, Deus não nos chamou para viver vidas normais. Quando todo mundo está morrendo de medo, nós não podemos ser irresponsáveis, mas não podemos ficar apavorados. Porque quando eu entendo que eu sou fraco, e quando eu entrego minha vida então nas mãos de Deus, o medo desaparece. Eu entendo que eu sou amado por Deus do jeito que eu sou,
que Ele me amou, que Ele me ama assim como eu sou, e o amor lança fora todo medo. É isso que acontece quando alguém entende que precisa de Jesus, que precisa de Deus, que é carente de Deus, e ele se rende a Deus, ele se entrega a Deus. O medo já não tem mais espaço. O que é que o mundo pode fazer conosco, irmãos? O que é que a morte pode fazer conosco? Sabe o que de pior pode acontecer com alguém diante de uma pandemia como essa? Morrer. Mas qual o problema da morte para nós? Eu não estou dizendo que você deva buscar a morte com as próprias mãos. Eu não estou dizendo que você tem que ir de encontro ou ao encontro do perigo e do problema. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você tomando os seus cuidados, não tenha medo, não vive apavorado. Porque se Deus, que está no controle de todas as coisas, permitir que isso aconteça com qualquer um de nós, o máximo que isso pode acontecer, o máximo que isso pode fazer com a gente, é tirar a nossa vida aqui nessa terra. O que mais poderá fazer conosco? E quando partirmos daqui, essa é a esperança que invade todo o coração do cristão. Essa é a certeza que tem todos os cristãos. Quando eu partir daqui, eu vou ao encontro do meu Senhor. E não é porque eu sou forte, não é porque eu sou campeão, não é porque eu sou o cara, não é por nada disso, é porque eu aceitei, eu entendi que sou débil, que sou fraco e que preciso dele. E ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os fortes, eu vim para os fracos mesmos. Então eu sou esse fraco que o Senhor veio para me encontrar e me encontrou, e agora a morte já não tem mais domínio sobre mim. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e vivo para todos sempre, e nos fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É essa a promessa que invade o nosso coração. Ele quer que onde Ele está, nós estejamos também. O máximo que pode acontecer é isso. Então eu já não tenho mais medo de coisa alguma. O medo já não domina mais a minha vida. Eu não posso me conformar com o medo. Eu não posso aceitar o medo de qualquer forma. Cuidado, sim. Atenção, sim. Pavor, não. Medo, não. O amor lança fora todo medo. Só tem medo aquele que acha que não é amado. Irmãos, a Bíblia está cheia de textos que nos mostram claramente o quanto Ele nos ama. A Bíblia, de capa a capa, mostra o amor de Deus para com os homens. E se não bastasse isso, olha para a cruz, olha para a vida de Jesus. Olha como Ele foi entregue à morte por amor a mim e a você. A Bíblia diz assim em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que diz a palavra de Deus. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já deu provas do seu amor. Jesus preferiu morrer naquela cruz do que viver sem mim, do que viver sem você. Ele optou pela morte, ele preferiu morrer lá para provar o quanto nos ama. Então, irmãos, esse amor lança fora o medo. Eu posso confiar nele. O medo, ou é porque ele não me ama, ou é porque ele não será capaz de me livrar na hora certa, é porque ele não fará a coisa na hora certa. Mas eu posso confiar nesse Deus. Quando eu me rendo, quando eu digo: Senhor, a minha vida pertence a Ti, o medo desaparece. E eu aprendo a confiar nele. Eu procuro conhecê-lo, ler a sua palavra, frequentar a sua casa, ter comunhão com os seus servos. E eu vou conhecendo ele. E quanto mais eu conheço, mais eu confio nele. Mas eu vejo como ele é fiel nas suas promessas. Eu leio a história de um e vejo como Deus foi fiel com ele. Eu leio a história de outro e vejo como Deus cuidou dele. Eu leio a história de um terceiro e vejo Deus sendo fiel a ele. Não vai ser comigo que será diferente. Deus vai ser fiel e vai cumprir a promessa dele na minha vida. Se eu tiver coragem de confiar, de me entregar, de abrir mão, de me render,
Diz que rende aquele que perdeu. Se rende aquele que já não quer mais batalhar. Essa é a visão de rendição que o mundo tem. Mas se rende também aquele que fala, Senhor, que fala ao outro, você pode cuidar de mim melhor do que eu mesmo. Eu confio que o Senhor pode cuidar da minha vida melhor do que eu mesmo posso cuidá-lo. Como diz o salmo que lemos recentemente aqui. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Abra mão do controle. Entrega ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Esse Deus é fiel para cuidar de nós. Deus cuida de você. Não é sorte que você está aqui, é que Deus cuida de você. Não é sorte que Deus tem dado, que você vive a vida que você vive, é porque Deus cuida de você. Ele ama você e cuida de você. Não deixe o medo dominar seu coração. Não deixe o medo fazer morada na sua mente. Não deixe o medo habitar o seu lar. Que no seu lar não haja palavras de medo constante, mas haja palavra de louvor, de entrega, de rendição, de confiança a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa adoramos o Senhor. No meu lar nós louvamos ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos em nós mesmos. Essa é a segunda coisa, irmãos, que aquele que assume suas fraquezas fica livre. Além de ficar livre do medo, ele fica livre do orgulho. E o orgulho é terrível. O orgulho é síndrome de Lúcifer. Os homens são criados para serem orgulhosos. O homem se orgulha do seu físico, se orgulha da sua mente, se orgulha das suas posses, se orgulha do seu caminho, do seu trajeto, se orgulha de tudo. O homem é criado para se orgulhar. Mas orgulho é a síndrome de Satanás. O homem vai se orgulhando, se orgulhando, se orgulhando. E chega um momento que ele acha que ele está no controle total. Que ele tem todo o controle. É nessa hora que os céus bramam contra ele. Diz, você é louco. Você é louco. Essa noite pedirão a sua alma. O que você vai dar em resgate da sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a própria alma? Que dará o homem em resgate da sua alma? Abra mão desse orgulho. Orgulho leva o homem a achar que é Deus. Não foi isso que Satanás fez? Se orgulhou tanto a ponto de achar que era igual a Deus. E quando o homem fica no controle demais, quando o homem não tem coragem de abrir mão do controle, ele está querendo ficar igual a Deus. Mas o oposto é que acontece. Quanto mais parecido com Deus e igual a Deus ele se sente, mais parecido com Satanás e igual a Satanás ele se torna. Se alguém quer ser parecido com Deus, o caminho não é o orgulho, o caminho é a humildade, o caminho é a entrega. O caminho é dizer, eu sou fraco, Senhor, tem misericórdia de mim nas minhas fraquezas, me ajuda, me fortalece, eu entrego meus caminhos nas tuas mãos, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu entrego meu lar nas tuas mãos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu entrego em suas mãos. Essa é a proposta, irmãos, essa é a proposta. O medo se vai, o orgulho se vai, a confusão se vai, eu sei bem quem eu sou. Eu sei qual é o meu papel. Eu sei qual é o meu lugar. Eu sei para que fui criado. Eu fui criado para louvor da glória de Deus. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para exaltar a Deus. Eu entendo bem qual é o meu papel nessa terra. Eu não fui criado para ser o campeão. Eu não fui criado para ser o centro das atenções. Eu não fui criado para estar no controle. Eu fui criado para entregar minha vida nas mãos daquele que ele sim tem o controle de todas as coisas no céu, na terra e embaixo da terra. Nada foge ao controle dele. Ele está assentado nos céus, ele está assentado no trono e todas as coisas estão debaixo do seu poder. Eu entendo que eu fui criado para louvor da glória dele, não há confusão na minha mente. Tudo faz sentido para mim. A graça do Senhor me basta. O medo já foi embora. Não há nada que possa me acontecer. O pior que possa me acontecer é morrer. E essa morte vai ser lucro para mim, vai ser ganho para mim. Quando eu aprendo a confiar na graça de Deus, quando a graça de Deus me basta, o orgulho já não tem espaço no meu coração. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser Deus.
Eu não tenho nenhuma pretensão de estar no controle. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser louvado ou de ser reconhecido. A minha glória é a glória dele. A minha glória é a minha fraqueza. Longe de mim gloriar-me a não ser na minha fraqueza, como diz aqui. Na minha fraqueza me gloriarei. Versículo 9 diz, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É isso que eu quero fazer. Me gloriar nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Não sou eu, não é a força do meu braço, é a minha confiança nele. Eu posso todas as coisas, não de mim mesmo. Eu posso todas as coisas, mas não porque eu sou bom. Eu posso todas as coisas, mas não porque eu tenho recursos. Eu posso todas as coisas, mas não porque eu sou mais inteligente ou mais capaz que qualquer outro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas por causa do poder dele em mim. Filipenses 4,13 é assim que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa minha capacidade não vem de mim, essa minha capacidade vem dele. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Quando a graça de Deus me basta, então, irmãos, tudo faz sentido para mim. Quando a graça de Deus me basta, eu sei lidar com os espinhos da vida. Quando a graça de Deus me basta, eu sou capaz de assumir as minhas próprias fraquezas. Quando a graça de Deus me basta, eu sou capaz, inclusive, de ter prazer nas minhas fraquezas. Eu sou capaz, inclusive, de viver o melhor dessa vida. Se a graça de Deus me basta, eu posso viver o melhor nesta vida. Eu sou capaz de viver o melhor nesta vida. Eu sou capaz de ter prazer nas coisas mais difíceis. Olha o que diz o versículo 10 desse texto. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando a graça de Deus me basta, eu sou capaz de viver o melhor desta vida. Porque todas aquelas coisas que são mais temidas, todas aquelas coisas que são mais apavorantes, o fato de confiar na graça de Deus, o fato de saber que a graça de Deus é suficiente para mim, o fato de saber que a graça de Deus me basta, faz todas essas coisas terem sentido. Elas fazem sentido para mim, eu sou capaz de ter prazer nelas, inclusive. Elas não me apavoram, elas não me fazem questionar a Deus, elas não me fazem questionar o amor de Deus, elas não me fazem questionar o poder de Deus, elas não me fazem questionar a fidelidade de Deus. Eu não questiono, a graça de Deus me basta. Eu sou resultado da graça, eu sou fruto da graça, não há mérito nenhum em mim. A graça de Deus me é suficiente. Então eu posso viver o melhor desta vida, eu posso viver aquilo que Deus quer para mim, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de mérito próprio, sem nenhuma confusão. Será que é porque eu sou bonzinho? Será que é porque eu sou melhor do que os outros? Será que é porque eu nasci, não é, privilegiado, nasci virado para a lua, então todas as coisas acontecem de bom na minha vida? Não, irmãos. Eu só aprendi que a graça de Deus me basta. E quando eu entendo isso, eu sou capaz não apenas de assumir minhas fraquezas, eu sou capaz, inclusive, de ter prazer nas minhas fraquezas, de olhá-las pelo prisma correto, pelo ponto de vista correto. É isso que Paulo diz aqui. E é isso que o Senhor quer que eu viva, que você viva também. A gente aprenda a viver desta forma, desfrutando disso, tendo prazer nisso. Ele diz, eu tenho prazer nas fraquezas e nas injúrias. É duro ser injuriado, é difícil ser injuriado. Mas quem anda com Cristo, para quem a graça é suficiente, para quem a graça lhe basta, até quando é injuriado, ele consegue glorificar a Deus. Jesus diz isso, não é? Em Mateus 5,12, ele diz, olha, alegrai e exultai quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentirem e disserem todo mal contra vós, alegrai e exultai, grande será o vosso galardão no céu. Eu já entendi que algumas coisas que acontecem nessa vida repercutem na eternidade.
E quando eu sou injuriado aqui pelo fato de crer em Deus, pelo fato de crer em Cristo, pelo fato de ter entregue minha vida a Ele, isso vai gerar galardão para mim. Eu posso, inclusive, passar a ter prazer nisso, porque eu sei que Deus está preparando essa situação para que possa me abençoar na glória um dia. Aqui diz: eu tenho prazer nas necessidades. Como é que pode ter necessidade de ter prazer nelas? Aprende-se isso, irmão. Foi isso que Paulo disse lá em Filipenses, nós já citamos do versículo do 4, 11 e 12. Ele diz: olha, eu aprendi, em todas essas coisas eu estou instruído. Eu estou instruído, eu já passei necessidade e eu já tive abundância. Em todas essas coisas eu estou instruído, eu aprendi. A graça de Deus me basta, eu estou tranquilo em relação a estas coisas. Eu aprendi, irmãos, que se render a isso traz uma liberdade que não é possível viver fora da presença de Deus. Reconhecer e aceitar a graça de Deus traz uma liberdade que homem nenhum consegue viver sem se render a Jesus. Sabe, essa necessidade de dar certo, sua vida tem que dar certo. Sua vida vai dar certo. E o que é dar certo? O que é uma vida que deu certo, irmãos? A maior descrição para mim de uma vida que deu certo é uma vida que foi entregue a Deus, sem reservas. É alguém dizer: olha, Senhor, eu me entrego a Ti para fazer o Seu querer, a Sua vontade. Eu não quero mais viver a minha vida. Eu abro mão da minha vida para viver a sua vida. Essa é uma vida que deu certo. Se alguém se rendeu a Jesus, essa é uma vida que deu certo. Se alguém aprendeu a confiar em Jesus, essa é a vida que deu certo. Eu não tenho preocupações de ser milionário. Eu não tenho preocupação de ser famoso. Eu não tenho preocupação de ser coisa alguma, senão um cristão, um servo de Deus, alguém que entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Eu sei que você pode pensar: bom, isso é mediocridade, mas o que alguns chamam de mediocridade, a Bíblia chama de liberdade. Essa pessoa está vivendo a verdadeira liberdade. Ela já não tem mais nenhuma preocupação nesse mundo, senão servir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Eu não tenho dúvidas que isso é o que Deus quer para cada um de nós aqui. Eu não tenho dúvidas que isso é o que Deus quer para cada pessoa que está nos ouvindo aqui. O Senhor quer que você se renda, entregue-se a Ele, entregue a sua vida na mão dEle, deixa Deus cuidar. Sabe, irmãos, não é fácil isso, até porque isso não é uma decisão única, momentânea. Me entreguei a Deus e acabou, agora sou de Deus. Não, irmãos, Paulo chama isso em Romanos 12 de apresentar-nos a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável. É assim que diz Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, que vos entregueis a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto com inteligência, que é a vossa vida entregue de verdade, vivendo da forma certa. Mas eu acho interessante o fato de ser um sacrifício vivo. Porque não é fácil entregar um sacrifício vivo. Sacrifício morto é fácil. Já morreu, você vai e coloca lá, onde você colocar o morto, ele fica. Mas diz para a gente se apresentar a Deus como sacrifício vivo. E sabe, isso é uma missão para todos os dias. Isso é uma missão para várias vezes por dia. Render-se a Deus e entregar-se a Deus e confiar na graça de Deus e achar que essa graça te basta. E estar preparado então para viver o melhor desta vida. É ser capaz de se entregar a Deus todos os dias como sacrifício vivo. O sacrifício vivo está sempre tentando fugir, está sempre tentando escapar. Então, muitas vezes por dia, todos os dias, nós teremos que renovar a nossa entrega. Senhor, estou me entregando a Ti de novo. Senhor, olha, eu dei umas esperneadas aqui. Eu quis tomar o controle. Eu enfiei o pé pelas mãos. Eu não agi correto.
Mas, Senhor, estou aqui de volta, estou me rendendo a Ti de novo. Eu estou me entregando ao Senhor mais uma vez. Deus, eu estou trazendo o sacrifício de novo, amarrado. Estou trazendo de novo para entregar aos Teus pés, para oferecer a Ti. Deus, eu tenho liberdade se eu quiser. Eu posso ir se eu quiser. Mas eu escolho ficar. Eu gosto do texto de João 10:9, onde Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Entrará, sairá e achará pastagens. Tem liberdade. Não tem nada que te prenda. Não tem nada que nos prenda. Nós somos livres para ir ou para ficar. Mas nós escolhemos ficar. Nada é mais precioso do que essa liberdade. Alguém que serve porque deseja servir. Não é porque é obrigado a servir, é deseja servir e quer servir. Salmo 44 diz isso de forma bem interessante também. Diz que os escravos em Israel, na lei de Israel, a lei judaica, ninguém podia ficar com um escravo depois de 7 anos. No 7º ano, essa pessoa deveria libertar esse escravo. Mas o escravo poderia ter se adaptado àquele ambiente. De repente o Senhor cuidou dele com carinho. Apesar de ser escravo, ele foi bem tratado. Ele foi bem cuidado. E então ele olha para as possibilidades e diz assim: não, eu quero continuar servindo a esse Senhor. Eu quero continuar nessa fazenda, eu quero continuar nessa casa, eu quero continuar nessa propriedade. Mas o seu Senhor não podia ficar com ele, porque a lei dizia que era no máximo 7 anos. Então eles adotaram uma prática. O escravo tinha orelha furada. Quando o escravo tinha orelha furada, significava o seguinte: esse escravo já venceu o tempo dele, ele está livre, ele podia ir se ele quisesse, mas ele escolheu ficar. Ele é um escravo de orelha furada. Ele foi tão bem tratado, tão bem cuidado, foi tão maravilhoso aquele tempo ali, que ele resolve continuar servindo aquele Senhor para o resto da sua vida. Nós somos escravos de orelha furada. Nós somos escravos de Cristo. Nós servimos a Jesus. Nós podemos ir se quisermos. Ele não nos obriga a ficar. Nós somos obrigados a servi-lo. Mas nós percebemos que não há outra vida melhor do que a vida com Cristo. Que só existe uma liberdade. E a liberdade está no servir a Cristo. Por mais paradoxal que isso possa parecer. Como é que você é um servo e você é livre? Isso é paradoxo, mas é exatamente isso. Nós entendemos que só tem um jeito de ser livre. E o jeito de ser livre é nos tornando escravos de Cristo. É a única forma que nós podemos viver uma vida em liberdade. Quando a graça de Deus me basta, eu consigo me alegrar nas minhas fraquezas. Eu sou um escravo e não tem nada melhor para ser. Eu sou um escravo de Cristo e não há nada, não há posição nenhuma melhor e mais nobre do que essa posição de servo de Cristo. O meu convite a cada um dos que estão me ouvindo aqui essa noite, convite de Deus para nós, é que a gente tenha coragem de se render a Ele, se render a esse amor, aceitar esse amor na nossa vida, entender que Ele é fiel e que Ele vai cuidar de nós como prometeu cuidar. Sabe por quê, irmãos? Porque querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não da ideia, o homem é fraco. E é só uma questão de tempo para que o homem se renda a essa fraqueza. Todo homem, em um momento ou outro, vai se render. E se ele não se render a Deus, ele foi criado para se render. Ele foi criado para adorar. Ele foi criado para ser entregue a alguém para cuidar dele. E se o homem não se render a Deus, ele vai se render às opiniões, às expectativas de outros em relação à vida dele. Se ele não se render a Deus, ele vai se render à fama, aos prazeres, ao dinheiro, à luxúria, ao ego, ao orgulho. Ele vai se render. É só uma questão de tempo e o homem terá que se render. Ele é fraco por natureza, ele foi criado para se render, ele vai se render. E infelizmente, quando o homem não quer render-se a Deus, ele se rende ao caos.
Não tem jeito. Ou eu me rendo a Deus, ou eu me renderei ao caos. Chame o caos do nome que quiser. Chame o caos de fama, de dinheiro, de riqueza, de luxúria, de ego, de orgulho. Dê o nome que quiser. Mas se não se render a Deus, se renderá a essas outras coisas e vai ser o caos na vida desse homem. Vai passar a eternidade inteira. Não é? Se é que ela tem fim. Não tem fim, então não dá para ser inteira. Passará a eternidade toda longe de Deus. Mas se tiver coragem de se render a Deus hoje, se tiver coragem de se entregar a Deus hoje, se tiver coragem de aceitar, eu sou fraco hoje, o que o texto ensina é que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu aceito a minha condição de dependente de Deus, então eu sou forte. Quando eu aceito que eu preciso dele, então eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. É essa a proposta. Renda-se a Deus hoje. Ah, mas já me rendi ontem. Renda-se a Deus hoje de novo. Porque é como sacrifício vivo. E o sacrifício vivo sempre quer fugir. O sacrifício vivo sempre quer escapar. Então, de novo, renda-se a Deus. Tenha coragem de dizer a Deus hoje, de novo: Senhor, eu sou fraco, pequeno. Eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu entreguei minha vida ao Senhor. E hoje eu renovo essa entrega. Senhor, eu estou aqui hoje para renovar essa entrega. Eu me entrego de novo nas Suas mãos. Eu sei, Deus, que não sou obrigado a fazer isso. Eu sei que eu poderia ir para qualquer outro lugar, mas para onde eu vou? Eu nunca serei tão bem tratado, tão bem cuidado quanto sou na Sua presença. Então, Senhor, eu quero continuar. E hoje eu venho de novo declarar que eu sou Teu servo, que eu sou pequeno e falho, fraco, que os espinhos me perturbam às vezes, que as minhas fraquezas me incomodam muitas vezes, mas que eu tenho aprendido a lidar com os espinhos e com as fraquezas. Tenho aprendido a lidar com as fraquezas a ponto de ter prazer nelas. Sou pequeno e tenho prazer nisso. Sou falho e tenho prazer nisso. Tenho necessidades as mais diversas e tenho prazer nisso. Eu fui criado assim. Então, Senhor, eu me rendo totalmente a Ti e Te adoro, e Te louvo, e Te agradeço por isso. E a vida faz sentido para mim, Senhor. Não estou apavorado, não estou com medo de coisa alguma. A minha vida está entregue nas Tuas mãos. Quando a graça de Deus me basta, quando a graça de Deus é suficiente na minha vida, tudo passa a fazer sentido. Permita que a graça de Deus te baste também. Diga a Deus esta noite: Senhor, eu entendi, a Sua graça me basta. Fora o medo, fora o orgulho, fora a confusão, fora a tristeza, fora a ansiedade, fora a angústia. Senhor, a Tua graça me basta. E eu me rendo diante da Sua grandeza, diante da Sua misericórdia. É isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Servir-Te sempre. Eu sou um escravo de orelhas furadas. Eu sei que tem possibilidade de ir, mas eu escolho ficar e louvar o Seu nome, e adorar o Seu nome. E a minha vida só faz sentido na Sua presença. Assim, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e até nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus mais uma vez? Podemos? Venham para cá então. Vamos terminar louvando o nome do Senhor. Se você que me ouve ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é a melhor decisão que você pode tomar. Se você que me ouve ainda não se rendeu ao Senhor, não se envergonhe das suas fraquezas. Renda-se hoje. Não se envergonhe da sua incapacidade. Renda-se hoje. É só uma questão de tempo. Você vai se render. Se não se render a Deus, se renderá ao caos. Deus hoje chama você. Lembre-se, saiba o quanto Ele ama você. Entregue-se a Ele. Diga ao Senhor: Senhor, a Sua graça me basta. E tudo agora faz sentido para mim. Sem medo, sem orgulho, sem necessidade de demonstrar uma força que eu não tenho. Sem compromisso de ser um campeão que eu não sou. Eu sou apenas um servo.
que me rendo aos seus pés com alegria e com gratidão no meu coração. Obrigado, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui ou que está me ouvindo pelas redes sociais agora. Senhor, se alguém do nosso meio não se rendeu a Cristo ainda, se houver alguém que está vendo, ouvindo esta mensagem e quer render-se a Cristo, não fez isso ainda, escreva lá, comente lá nesse vídeo. Comente que você está hoje se rendendo a Cristo, que você está se entregando a Cristo. E nós oraremos por você e nós entraremos em contato com você. Confesse a Deus, diga: Senhor, a sua graça me basta e agora tudo faz sentido para mim. Eu quero me render, eu quero me entregar a Ti. E nós entraremos em contato com você e será um prazer, uma alegria poder caminharmos juntos nesta vida de entrega e de serviço diário ao Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus juntos e assim que esse cântico terminar, nosso culto estará encerrado também. Deus abençoe grandemente sua vida e sua casa, em nome